Olá, começa aqui o BDF Entrevista. Hoje a gente vai falar de Venezuela. E o nosso convidado, ele integra o governo de Nicolás Maduro e fala diretamente de Caracas. Boa tarde, ministro Carlos Rom. Boa tarde. Carlos Rom foi encarregado de negócios da Venezuela nos Estados Unidos entre 2017 e 2018, início da fase mais dura do bloqueio estadunidense contra Caracas. Voltou à Venezuela e atualmente é o vice-ministro das Relações Exteriores para a América do Norte do governo de Nicolás Maduro. Carlos, as sanções impostas pelos Estados Unidos estrangularam a economia da Venezuela por muito tempo, causando uma imensa crise que se refletiu no êxodo de muitos cidadãos e quase o fim do governo Maduro. Quase porque o país conseguiu, por meio de outras vias, saídas econômicas que permitiram ao governo controlar a inflação e ser, ao que tudo indica, um dos países que mais vão crescer esse ano na América Latina. Ministro, hoje em dia, o quanto é importante terminar com essas sanções? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de conversar. Olha, eu acho que nosso principal problema hoje em dia é mesmo as medidas coercitivas unilaterais que os Estados Unidos estão colocando sobre o povo venezuelano. Porque essas medidas não são medidas dirigidas só a algumas pessoas, não atingem somente personalidades, mas atingem a população inteira, colocando dificuldades para nós eh, conseguir brindar, prestar serviços públicos, por exemplo, a eletricidade, eh, eh, água, muitas dos serviços públicos na Venezuela, por exemplo, têm peças ou estruturas que são construídas nos Estados Unidos ou em outros países que as sanções não permitem elas receberem manutenção ou partes para reparação. Então, aí já cria um problema, além, claro, do problema principal, que é que a indústria petroleira da Venezuela, a maior indústria do país, a que fornece o maior ingresso para o país, está sendo atacada pelas sanções. Então, o ingresso do Estado, em geral, fica diminuído e os problemas, as demandas da sociedade continuam sendo as mesmas. Então, hoje em dia, seria muito importante para nós ter as condições ótimas de desenvolvimento, essas sanções, essas medidas coercitivas e legais serem retiradas. Nós estamos fazendo um esforço para fazer que o impacto dessas sanções não sejam graves ou sérias para o nosso povo, para ter outras alternativas. E como você falou, nós estamos conseguindo um crescimento que ainda não é um crescimento ou uma estabilidade em comparação com o que a Venezuela tinha antes desses ataques, desse processo. Então, mesmo com as melhoras, se não tiver essas medidas coercitivas, a gente poderia alcançar o potencial máximo do povo venezuelano, do país, do Estado venezuelano, para melhorar a situação econômica, a situação estrutural do todo o país, infraestrutura e tudo isso. Agora, pensando no futuro, na sua opinião, quais as chances do fim dessas medidas num eventual governo da Kamala Harris e como são essas chances num eventual governo de Donald Trump? Olha, aí é difícil saber porque nós não podemos saber o que nenhum deles dois estão pensando. E nós achamos que seria muito importante, muito positivo, que os Estados Unidos abandonaram essa política de usar pressão e coerção contra outros estados e começara o caminho da diplomacia. Nós, na verdade, temos interesse em ter um diálogo construtivo com os Estados Unidos, desde que seja um diálogo de respeito mútuo e que não seja diante imposições ou ataques ou agressões como essa. O passado tem mostrado que mesmo sob o governo do Obama, como sob o governo do Trump, as medidas coercitivas ainda estão aí.
governos democratas como Biden e Obama começaram a imposição, ou melhor dito, durante o governo Obama começou a imposição dessas medidas, durante o governo de Trump começou a prática da máxima pressão, né, o ponto mais alto, mas no governo de Biden também não retiraram. A ideia das licenças que tem acontecido são uma medida de controle dessas sanções, mas não é um levantamento, não é o que por direito merece o povo venezuelano, que é não ter essas imposições. Então, de novo, não sabemos o que eles vão fazer, não podemos predecir, porque a política vai mudar muito, talvez, no campo eleitoral nos próximos meses. Mas se eles voltassem a abraçar a ideia da diplomacia, do relacionamento de benefício mútuo, a gente poderia ter um cenário diferente. Se eles continuam com essa posição, vamos ter que conseguir nosso próprio caminho e continuar fazendo o que estamos fazendo até agora, procurar alternativas. Acontece algum tipo de diálogo? Existe a possibilidade hoje de diálogo com os Estados Unidos, de governo para governo? Existe essa linha aberta ou não? Não existe comunicação? A linha sempre está aberta por parte da Venezuela, sempre. Desde o início, mesmo com todas as agressões, com tentativas de golpe de Estado, o presidente Maduro tem sido bem claro desde o início do seu governo que ele está disposto a conversar desde que seja com respeito, desde que seja respeitando a soberania da Venezuela, respeitando as suas instituições, a sua Constituição. São eles, nos Estados Unidos, no governo dos Estados Unidos, que têm tomado as decisões. Por exemplo, nós nunca paramos a exportação do petróleo, foram eles que decidiram impor a medida contra a indústria venezuelana. Nós nunca paramos o diálogo, foram eles que têm tomado ações de agressão contra a Venezuela. Então, a disposição desse lado sempre está. A disposição do lado deles, que constantemente não querem reconhecer as instituições venezuelanas, apoiam tentativas anticonstitucionais de golpe de Estado, rebeliões, violência na Venezuela. Esse é o caminho que eles têm tomado, não é o nosso caminho. Nós sempre estamos abertos a dialogar. As empresas dos Estados Unidos ainda têm uma atuação muito forte na Venezuela. A Chevron não só explora petróleo há 100 anos no país, como agora também tem sociedade em empresas mistas com a PDVSA, a estatal do petróleo aí da Venezuela. Qual que é a perspectiva da relação entre esses dois países, Venezuela e Estados Unidos, em questões comerciais, e qual é o peso disso para as relações políticas, na sua opinião? Novamente, não, eu acho que quem limita as relações comerciais na Venezuela é os Estados Unidos, porque nós temos, como você já falou, essa relação com o Chevron, a gente tem uma história de mais de 100 anos de relacionamento com empresas dos Estados Unidos, em termos de petróleo, energia, produção de outros recursos. Então, na verdade, quem coloca essa dificuldade sobre o comércio é o próprio governo dos Estados Unidos. Nós estamos abertos, o presidente já tem falado várias vezes, inclusive, que quem quiser vir investir nos Estados Unidos pode, desde que esteja preparado para aceitar as normativas venezuelanas, as leis venezuelanas, e desde que o governo dos Estados Unidos, na verdade, permita eles fazerem. Eles são que estão criando obstáculo para o comércio, não somos nós. E a nossa posição é que nós vamos ser firmes na defesa dos nossos direitos, do direito do povo venezuelano, a relações comerciais que sejam desenhadas para o benefício do povo venezuelano. Mas nós estamos sempre abertos a fazer essa conversa e esse relacionamento. São eles que estão colocando limitações. E sobre a União Europeia? A Venezuela de Chávez chegou até a ceder petróleo em 2007 para Londres, para a cidade de Londres. E hoje a relação com a União Europeia ela é bem ruim. Como é que você avalia as chances de normalizar essas relações? Novamente, eu acho que
Olha, aqui o tema é o seguinte, não? Venezuela tem um processo político independente. A Venezuela tomou a decisão de fazer seu próprio caminho, fazer essas políticas que não são necessariamente as políticas que outros países têm planejadas para a Venezuela. Então, quando os relacionamentos se fazem desde o respeito, dessa cooperação, inclusive dessa solidariedade, nós achamos que vamos construir muito juntos. No Venezuela não tem um preconceito contra nenhum dos outros países, mas tem governos, não países, tem governos que, no momento, acham que atacar a Venezuela, desconhecer as instituições venezuelanas, podem ser para eles um ponto de apoio com os Estados Unidos, ou com, sei lá, com outros interesses econômicos que não querem o bem do povo venezuelano. Nós achamos que nós estamos preparados para ter relacionamento com todos os lugares do mundo. Se você olha a outras áreas do mundo, Venezuela tem um relacionamentos muito fortes com outros aliados, a China, a Rússia, a Turquia. São relacionamentos que têm surgido do respeito entre os dois países, o respeito às leis, às instituições e procurando o benefício mútuo. Nós achamos que o relacionamento internacional deve superar essa lógica de tentar impor ideologias e procurar o caminho do benefício mútuo para os povos. Como é que o senhor tem visto as tentativas de mediação de Brasil, México e Colômbia para a crise atual da Venezuela? Bom, a primeira coisa que temos que conversar aqui é que o tema da eleição da Venezuela, do 28 de julho, é um tema que só tem que ser discutido entre os venezuelanos, ou seja, para a Venezuela, para os resultados da eleição, a resolução do tema vem dentro das instituições venezuelanas, porque a Venezuela é um país soberano. Nós temos os mecanismos suficientes, temos os mecanismos apropriados para contestar qualquer contenção, qualquer dúvida que exista dentro do processo eleitoral. Nós sempre, claro, entendemos que tem uma boa vontade por parte de governos amigos de outros países, que querem ver a paz da Venezuela, como nós também queremos ver a paz da Venezuela, mas é importante sempre que se pense que a Venezuela precisa que a sua soberania seja respeitada e que o mais construtivo é apoiar as instituições venezuelanas. Nós temos no nossa Constituição previsões para casos quando, inclusive, a mesma oposição no passado tem acudido ao tribunal. Nós temos uma sala constitucional dentro do Tribunal Supremo, tem se ativado no passado, em outros casos, a oposição mesmo tem ativado no passado. Então, são os mecanismos próprios das leis venezuelanas, da Constituição, que é importante sejam considerados, sejam respeitados, porque não podemos entrar em um momento onde as eleições de um país sejam aprovadas ou não aprovadas por outros países. Para isso existe a soberania, para isso existe o direito internacional, o respeito à autodeterminação dos países, e é importante que isso seja sempre respeitado. Depois do 28 de julho, Caracas rompeu com alguns países da América Latina. Isso preocupa? Como é que fica a relação com esses países depois do anúncio oficial do resultado das eleições? Bom, aqui o importante, novamente, é o tema que o principal ponto importante do relacionamento entre países é o respeito. Então, se outros países não podem respeitar as instituições venezuelanas, os processos venezuelanos, não querem reconhecer as instituições venezuelanas, então
não tem o vazamento mínimo para ter o relacionamento do jeito que corresponde. Nós tomamos uma medida de retirar nossos diplomatas de alguns países e, bom, vamos ver. A gente sempre, como eu já falei antes, a gente sempre está disposta a dialogar com outros países, mas o principal, a única coisa que a Venezuela pede é respeito à sua soberania, às suas instituições. Obrigado, ministro. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Estamos de volta com o BDF Entrevista. Hoje a gente entrevista o chanceler da Venezuela para a América do Norte, o vice-chanceler da Venezuela para a América do Norte, Carlos Rom. Ministro, ainda em relação com a Europa, o Banco da Inglaterra mantém 30 toneladas de ouro venezuelano que foram retidos por determinação da Justiça Britânica. O motivo é o não reconhecimento do Banco Central venezuelano porque o ex-deputado Juan Guaidó se autoproclamou presidente. Em tese, teria o seu próprio Banco Central reconhecido pelo governo britânico. Agora que o Guaidó é carta fora do baralho, ele não está mais no horizonte, como que a Venezuela está agindo legalmente e politicamente para desbloquear essas reservas, essas 30 toneladas de ouro? Bom, aconteceu o que a gente estava conversando, de que ter reconhecido uma pessoa como Guaidó, como presidente da Venezuela, quando não era de verdade presidente, gera uma justificativa por parte do banco e do governo inglês de que não sabem ou que não tem certeza de quem ou a quem pertence, ou quem deveria ter acesso ao ouro que é parte da riqueza do povo venezuelano. O que deveria acontecer é que o governo venezuelano, as suas instituições sejam respeitadas e possa simplesmente o Banco Central ter de novo acesso a esse ouro. O que estamos vendo é que, inclusive, já não existindo esse reconhecimento de alguns governos, de algumas pessoas para o Juan Guaidó, ainda essas ações de retornar os ativos da Venezuela para as mãos legítimas do Estado ainda não tem acontecido. E isso é preocupante, porque é um respeito à soberania venezuelana e é um respeito ao direito internacional. Nós ainda continuamos utilizando todos os mecanismos legais à nossa disposição para procurar que esses recursos novamente estejam sob o controle do povo venezuelano, do Estado venezuelano. Mas o que vocês têm que ver é que tem uma decisão política por parte dos Estados Unidos, alguns países que agem como satélites dos Estados Unidos, de voluntariamente não fazer esse reconhecimento para se manter controle sobre os ativos da Venezuela. Acontece a mesma coisa com a empresa Cito, que está nos Estados Unidos, que também é parte do patrimônio do povo venezuelano. Acontece com algumas contas dos bancos no exterior que ainda estão bloqueadas. Então, precisa ter essa decisão política de revertir essa ilegalidade de não entregar para o Estado venezuelano o controle dos ativos da Venezuela no exterior. Falando da Citgo, que você mencionou, a Citgo é outro caso emblemático, famoso de roubo de ativos por conta do precedente criado pelo Guaidó. A Citgo é uma subsidiária da PDVSA, uma estatal, uma rede de refinarias e postos de gasolina nos Estados Unidos que foi apropriada por aliados de Guaidó, está prestes a ser liquidada à revelia do Estado venezuelano para quitar dívidas da Venezuela com credores históricos do país. Eu queria saber qual a situação hoje da Citgo
E qual é o tipo de incidência, de influência que Caracas consegue ter para defender a empresa? Novamente, esse é o problema, não? Estados Unidos reconhece ainda oficialmente a Assembleia Nacional da Venezuela do ano 2015, uma assembleia cujo período constitucional já passou. Aqui já teve uma outra eleição, em 2020, se elegeu uma outra assembleia, que já quase está terminando também o seu mandato, mas os Estados Unidos fala que eles ainda só reconhecem aquela assembleia de 2015 e o que essa assembleia ilegalmente decidiu, que foi criar um outro grupo para da presidência da CITO. Enquanto os Estados Unidos ainda reconheça esse grupo, não, eles estão dentro da ilegalidade, não deixam também a Venezuela agir dentro das cortes dos Estados Unidos quando tem alguma contenção sobre o que tem a ver com a empresa, porque, de novo, porque eles não reconhecem o governo legítimo da Venezuela, as instituições legítimas, como representantes do país. Então, eles deixaram nas mãos daquela assembleia, daquelas pessoas que estão usurpando, na verdade, posições, porque já não existe aquela assembleia, eles estão deixando nas mãos deles o futuro da empresa e com o risco de alguma decisão ou algum tribunal tomar alguma ação em contra da empresa, que seria também em contra do povo venezuelano. É um fato de ilegalidade completa, é um fato que eles não estão permitindo a Venezuela ter seus direitos sobre a empresa e é uma grande ilegalidade. O bloqueio fez a Venezuela estreitar relações com países como o Irã, como a Rússia. Eu queria saber, na sua opinião, o que essa abertura para o sul global trouxe para a Venezuela de bom, além de equilibrar as contas? Teve outros aspectos? Bom, com certeza. Bom, eu acho que tem um outro tipo de relacionamento ali, porque tem um relacionamento que não é de competência, mas de complementaridade. Isso é importante. E eu vou falar o que eu talvez possa ser o momento mais importante desse relacionamento foi durante a pandemia, porque enquanto os Estados Unidos e a Europa bloqueavam a Venezuela, não permitiam a Venezuela ter acesso a essas contas para fazer compra de medicamentos, de vacinas, tudo isso, foi o relacionamento com a China, com a Rússia, com a Cuba, com a Turquia, com a Índia, onde a gente conseguiu acesso aos medicamentos, acesso a equipamentos, inclusive a cooperação médica para vir para cá, e que acabou que a Venezuela é um dos países que menos foi atingida pela pandemia na região mesmo com esse bloqueio. Isso foi o resultado direto dessas outras coordenações, esses outros relacionamentos dentro do sul global, e que eu acho que é muito importante. Em definitiva, ter um posicionamento em relações internacionais independente, que seja para o benefício do povo venezuelano, tem sido uma estratégia positiva, que tem ajudado, inclusive nos piores momentos, ao povo venezuelano poder resistir e poder procurar seu próprio desenvolvimento. E sobre o BRICS? Em novembro, o Putin, presidente da Rússia, Vladimir Putin, deve receber presidentes de todos os países do BRICS, inclusive países que pretendem entrar para o grupo, como a Venezuela. Maduro deve ir. Queria saber qual a expectativa e o que o BRICS pode trazer de positivo, o que o governo da Venezuela enxerga que seria a maior vantagem do país entrar para o BRICS. Bom, nós recebemos já um convite oficial para o presidente Maduro, e o presidente terá que ver a sua agenda para participar, mas já se recebeu, porque, como você falou, a Venezuela está
pediu para ser parte do grupo, do bloco. Nós achamos que é importante porque é um bloco que hoje representa 40% da população mundial, da economia mundial também. Eu acho que é importante também porque é um espaço que se está construindo com uma nova visão, uma visão de eh, complementariedade, uma visão de cooperação que possa ser eh, eh, distinta àquela visão de dívida permanente, de ajustes estruturais forçados que a gente recebeu com o relacionamento com outros espaços como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, sempre sob a guia dos Estados Unidos. Então, acho que seria importante fazer parte dessa construção do seu novo bloco. E a Venezuela tem pelo menos duas coisas que eu acho importante que pode fornecer para o bloco. A Venezuela é a maior reserva do mundo de petróleo e um mundo que ainda, mesmo que estejamos procurando uma transição para um mundo onde o combustível fóssil não seja, não tenha um papel tão central, ainda é necessário precisamente para fazer essa transformação. Então, acho que a Venezuela pode ser uma contribuição importante com recurso energético, com outros recursos também. E eu acho que a Venezuela pode trazer também a experiência da Venezuela na construção da integração. Nos últimos 25 anos, a Venezuela tem sido parte ativa de processos de organização internacional. A Venezuela é uma liderança nos países exportadores de petróleo, no OPEP. A Venezuela também tem tido um papel importante nas articulações regionais, no espaço da ALBA, no espaço do UNASUR, no espaço da CELAC. Temos o projeto da Petrocaribe também com a região. Ou seja, temos já uma qualidade histórica de, de participar e de ser uma parte fundamental da construção dos espaços de integração. Essa experiência da Venezuela pode ajudar muito a fortalecer o bloco, a expandir, a ver como melhorar os relacionamentos entre o BRICS com o resto do mundo, e essa seria uma contribuição positiva do nosso país para o bloco. Você falou de petróleo, que o país ainda é o que tem maiores reservas e pode colaborar com o BRICS também no ponto de vista energético. Mas em relação à renovação da matriz energética, em relação a mudar para uma fonte de energia mais limpa, o que o país tem feito? A gente está procurando alternativas, porque é importante que nós também entendemos o peso da dependência que a Venezuela tem sobre a indústria petroleira. Por mais de 100 anos, foi a principal indústria do país, o principal motor. Hoje em dia, o presidente Maduro tem explorado outras áreas do desenvolvimento econômico. A gente está vendo áreas como a produção de farmacêuticos, o turismo, o desenvolvimento da agricultura. A Venezuela tem um solo rico. Então, a gente, para potenciar essas outras áreas e ir deixando atrás a parte mais nociva da exploração do petróleo. Esses processos demoram, são processos complexos, né? E também é importante que pensemos, não, quanto o sul global, às vezes, se exige muito do sul global que o norte não teve que cumprir. Ou seja, o norte já contaminou, o norte já fez o seu próprio desenvolvimento e agora aconteceu de um jeito que o sul não fez também seu próprio caminho, seu próprio desenvolvimento. Agora, a gente não pretende fazer o mesmo desenvolvimento, a gente quer fazer um desenvolvimento que seja coerente com a natureza, que seja coerente com a preservação do ambiente, mas também precisa desse tempo, desse espaço para construir. E em relação ao Essequibo, a província do Essequibo, a polêmica com a Guiana,
Foi um assunto que se foi muito falado alguns meses atrás e ultimamente não tem sido tão falado. Como é que anda a situação agora? Existe um diálogo com a Guiana? Existe alguma perspectiva de mediação internacional? O que que o senhor pensa sobre o assunto? Bom, esse tema é uma disputa que a gente tem faz mais de 100 anos, que começou não com a Guiana, mas com o Império Britânico. O resultado é, do colonialismo europeu. E nós temos um acordo assinado no ano 1966, o Acordo de Genebra, que é um acordo que deve o que coloca aí como é a solução, né? E a solução deve ser uma solução que seja atingida por ambas partes de uma maneira diplomática, eh, pacífica, mas também que seja aceitável para os dois. Eh, Enquanto desde os 66 até pelo menos 2015 mesmo que a gente não atingiu uma resolução permanente do tema, sempre houve uma conversa e uma dinâmica diplomática, é, dando os passos indicados dentro do acordo, comissões, mediações, tudo contemplado dentro do acordo. Só que agora, desde 2015, com a presença da ExxonMobil, com a pressão que a ExxonMobil está fazendo para ter controle dos recursos petroleiros que já estão identificados nas áreas em contenção, então, desde esse momento, aí muda um pouco muda a posição da Guiana, tentando uma resolução por uma via unilateral, ou seja, uma via que não conta com a aceitação da Venezuela. O que nós estamos esperando é que podamos voltar a ter essa dinâmica de aceitação mútua dos processos para a resolução, que tudo dentro do Acordo de Genebra possa alcançar essa resolução de novo pacífica e aceitável para os dois, mas que não sejam atores externos como a ExxonMobil, como o departamento, o Pentágono, o Comando Sul, que está tentando eh, influenciar também a posição da Guiana, que esses atores externos não sejam parte dessa negociação e voltemos a sentar com a Guiana e procurar essa solução entre os dois países, que com certeza eu acho que podemos conseguir sempre que seja com respeito e com uma tentativa de solucionar amistosamente e que seja aceitável para os dois. Para alguns analistas, pouco tem sido feito desde a reabertura da Embaixada do Brasil em Caracas e da Venezuela em Brasília, para se estimular a retomada das relações entre Brasil e Venezuela. Essa aproximação seria muito lenta, segundo algumas críticas, e enfrenta alguns obstáculos. O senhor concorda com essa visão? E o que falta para a relação bilateral melhorar ainda mais? Bom, eu acho que é uma boa relação, mas que sabemos, houve um momento muito difícil da relação dos países, quebrou o relacionamento durante o governo Bolsonaro, assim como muitas outras coisas que aconteceram no Brasil durante os governos de Temer e Bolsonaro, que atingiram o país inteiro, o desenvolvimento do país, a situação nacional. Então, como todo os processos, a gente precisa para retomar, reconstruir alguns caminhos que já tínhamos andado, mas sempre que pensamos na relação com o Brasil, pensamos de maneira positiva, procurando esses pontos de aliança, pontos de encontro para o desenvolvimento mútuo. Então, às vezes pode ser mais rápido, pode ser um pouco mais devagar, mas o que é importante é que existe a vontade política de reconstruir esse relacionamento, esses caminhos para melhorar a interação entre os dois países, porque nós
enxergamos o Brasil como um aliado necessário para a construção do continente, não como competidor, não como um inimigo, não? No passado, em outros governos, bem antes da Revolução Bolivariana, o Brasil era quase temido na Venezuela como um inimigo da nossa soberania. Não é o caso. Nós sabemos que o povo brasileiro, o povo venezuelano tem muitos laços em comum, que a gente precisa melhorar as relações e vamos fazer essa construção de novo, com respeito, sempre com a mentalidade de procurar a cooperação entre os dois países. A gente faz mais um breve intervalo e volta já. Voltamos agora com o BDF Entrevista, entrevistando o ministro venezuelano, vice-ministro das Relações Exteriores para a América do Norte, Carlos Rom. Carlos, existe algum aspecto, na sua opinião, da relação bilateral com o Brasil que pode ser melhorado, que apresenta mais potencial de beneficiar tanto brasileiros como venezuelanos? Eu acho que o relacionamento entre todos os países da América Latina sempre precisa ser mais fortes. Porque nós temos uma história comum, nós estamos construindo, deveríamos estar no caminho de construir um polo nesse momento do mundo, um polo de fortalecimento do desenvolvimento latino-americano. Mas eu acho que estamos em um bom caminho, né? Eu acho que com um relacionamento respeituoso entre ambos países que se precisa para construir. E não deixar que fatores externos coloquem divisões, não? Entre nossos povos, entre nossos países, entre nossos processos de integração, de unidade regional. Eu acho que isso é importante, manter a visão e a tarefa de construir unidade regional. Durante os governos de Hugo Chávez, ingressar no Mercosul era um pedido, uma reivindicação importante para a Venezuela. Naquele momento, a região vivia um período de integração. As maiores economias chegaram a ser governadas por governos de esquerda, como o Kirchner, Lula aqui no Brasil, Kirchner na Argentina, Dilma e Lula aqui no Brasil e Hugo Chávez na Venezuela. Ainda existe o desejo da Venezuela de retomar o Mercosul? O que mudou na visão de Caracas em relação ao bloco de lá para cá? Desde 2017 houve esse giro, né, esse giro para a direita na região, na América do Sul. E o que mudou na visão de Caracas? A visão de Caracas não tem mudado, né? Eu acho que o que mudou foi o que você falou, mudou a visão dos outros países e outros governos nas conjunturas. O que nós achamos é que ainda é importante ter um mercado comum, né? Ainda é importante nós unir nossos esforços para o desenvolvimento econômico, mas teria que avaliar se agora se é o momento apropriado e se todo o bloco tem a mesma visão do processo, né? A visão da Venezuela tem sido sempre uma visão onde nós procuramos o fortalecimento das nossas capacidades. Nós precisamos desenvolver nossa infraestrutura, nós precisamos ter um desenvolvimento econômico que ajude a população, que não seja expresso só em ganhos para empresas, mas também que seja que possa ser expresso em desenvolvimento social. Essa tem sido a posição da Venezuela desde o início da Revolução Bolivariana. Agora, tem que os outros países também compartilhar essa visão para nós poder avançar. Mas a Venezuela tem interesse em entrar no Mercosul hoje em dia? Ou é um assunto que não é mais discutido? Olha, na novamente, Venezuela? que tem outras prioridades no momento que acho que são importantes, mas e que novamente não depende da Venezuela a visão. A Venezuela mantém a mesma visão que já tem desde o passado,
O que interessa é saber qual é a visão dos outros países ao respeito. A CELAC e a Unasul ainda são instrumentos válidos, importantes de integração regional, na sua opinião? Bom, com certeza, de novo, nós somos um país convencido da necessidade, da importância de ter um bloco latino-americano unido forte. É importante ter nossas próprias instituições sul-americanas, tomara que a Unasul possa conseguir esse caminho de reconstrução, porque tínhamos já uns avanços importantes no tema da saúde, da recuperação, né? A CELAC ainda é um espaço importantíssimo de discussão política, de como nós podemos melhorar o relacionamento entre os nossos países sem a influência externa, que além de ser externa, também não coincide com a visão e com as necessidades dos nossos países. Nós temos um nível de desenvolvimento e uns desafios comuns que podemos ver dentro da CELAC e que não fazem total coincidência com os outros países do hemisfério que não estão na CELAC, como o Canadá ou os Estados Unidos. Eu acho que é importante nós manter a unidade dentro do bloco para atingir esses desafios que temos na humanidade. Temos desafios no câmbio climático, temos desafios no desenvolvimento, inclusive a atenção a produto desse câmbio climático, também a atenção a desastres naturais, coisas que a gente pode encontrar espaços de cooperação e que são e onde nós temos condições similares por ser todos mais ou menos com a mesma história, o mesmo processo de desenvolvimento, ou parecido. Então é importante nós conseguir essas similaridades para poder fortalecer o bloco inteiro. Por isso que eu acho que a necessidade de ter uma América Latina com suas próprias estruturas independentes é fundamental para o futuro da humanidade. Falando em futuro da humanidade, a humanidade parece que precisa muito mais do que qualquer outro momento do passado de união para enfrentar esses desafios que estão começando, mudança climática, a falta de empregos gerada pela tecnologia e, ao mesmo tempo, existe um avanço da extrema-direita, que é o oposto disso, é o oposto da união, é o oposto da colaboração. O quanto é preocupante para você esse avanço da extrema-direita, não só aqui na América do Sul, mas no mundo todo? E o que fazer sobre isso, né? Não, para nós é sumamente importante, porque nós estamos vendo essa tendência, inclusive dentro do país, na Venezuela, tem essa tendência. O grupo que por enquanto não tem reconhecido o resultado eleitoral é precisamente faz parte desse grupo, dessa tendência fascista, dessa tendência que vemos em outros lugares do mundo. E já tem uma história também do fascismo da Venezuela, que tentou, nos anos 50, com a ditadura, tentou encaminhar o país nesse rumo, mas nós achamos que é importante fazer frente com nossos princípios, né? Nossos princípios da solidariedade, nossos princípios da cooperação, nossos princípios da abertura à diversidade, de construção, né, na diversidade, que é muito para o futuro do mundo. O que acontece é que o planeta está em crise. Aquele sistema deles, ou aquele sistema de exploração capitalista entrou já em uma crise que só vê como solução apoiar esses movimentos ou essas tentativas dessas pressões irracionais de ódio, de fascismo que tenta tomar controle sobre os recursos e excluir as pessoas e que é muito perigoso para o futuro da humanidade. O presidente Maduro tem convocado, inclusive, para um congresso internacional contra o fascismo, contra a política do ódio, e nós esperamos que proximamente, no mês de setembro, podamos ver uma reunião aqui em Caracas com vários pensadores, acadêmicos, comunicadores, pessoas que estejam estudando esse fenômeno do fascismo, do neofascismo, e como fazer frente.
Mas nós acreditamos na humanidade, nós acreditamos que tem valores humanos que vão prevalecer por cima desse ódio, desse divisionismo criado pelo fascismo, pelas novas correntes fascistas do mundo, e achamos que isso tem que passar para ser uma etapa já superada na história. Temos confiança de que isso vai acontecer. Ministro, o senhor acha possível que a oposição considerada mais democrática, que busca o diálogo, possa ganhar força aí na Venezuela? Possa estabelecer um diálogo, se tornar uma oposição de fato, a oposição mais forte? Ou ou não é possível? A extrema-direita já cooptou esse setor? Oh, eu acho que o que você vê hoje nas ruas de Caracas, uma calma profunda que se estende por todo o país, não só Caracas, todo o país, é uma mostra que mesmo dentro da oposição, de pessoas que estão que não compartilham a visão do presidente Maduro, do governo, mesmo dentro dessa oposição, há um compromisso com a paz, com o desenvolvimento do país e com a democracia. É só um setor minoritário que ainda acredita nessa visão de ódio, mas eu acho que a maioria do país rejeita esse ódio. Por isso que não tem a violência. A violência que teve nos dias 29 e 30, uma violência provocada, pagada, uma violência estimulada desde fora, mas que não representa a maioria do povo venezuelano. A oposição, companheiro, também é importante para as pessoas saberem, a oposição faz parte da vida política da Venezuela. A oposição governa vários estados do país, pelo menos 4 estados do país estão com governadores da oposição, várias das prefeituras do país são da oposição, mas uma oposição que faz parte da normalidade democrática do país. Não estão tentando derrubar o governo, não estão tentando assassinar o presidente ou fazer parte da violência. É aquela posição que existe como deve existir qualquer democracia. Isso existe na Venezuela também. É esse grupo que está sendo intransigente que é o pior do caso, que é alimentado pelo estrangeiro, é alimentado pelos Estados Unidos, é alimentado por interesses que não são os interesses do povo venezuelano e, e ainda existe aí. Mas não é a maioria. A maioria do povo venezuelano, tanto quem apoia o governo como quem não apoia o governo, a maioria está do lado da paz e do desenvolvimento do país, que quer o melhor para o país. Tem também essa posição nacionalista que inclusive confronta a essa oposição fascista, essa oposição que chama em uma invasão a sanções, uma posição e que tem seus espaços aqui no país, espaços políticos como qualquer outro lugar. E tem algum nome nacional, algum nome que esteja ganhando força, que possa representar o grupo de oposição? Essa oposição não fascista, não autoritária, mas uma oposição civilizada, possível de se dialogar? Tem vários líderes, né? Porque o país é grande, né? Então tem vários líderes local. Não vejo uma pessoa só, mas eu acho que o importante é que você vê esse interesse por ser oposição, mas não por atentar contra a paz e a estabilidade do país. Como é que o senhor analisa o atraso do CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, divulgar o resultado e as alegações de ataque hacker que teriam afetado a divulgação detalhada, mesa por mesa, dos resultados eleitorais? Bom, primeiro, esclarecer uma coisa. O dia da eleição foi anunciado um primeiro boletim com resultados, tem um outro segundo boletim dias depois, ou seja, o anúncio foi feito dentro do previsto na lei e um anúncio oficial feito pelo Conselho. A publicação de resultado por cada uma das localidades, como você bem falou, foi afetada, foi atingida pelo ataque o ciberataque contra o Conselho Nacional Eleitoral e contra outros sites da Venezuela. Tem mais de 25 sites do Estado venezuelano que estão sob ataque, inclusive a Bolsa de Caracas, que não é um ente estatal, também está sob ataque, etc.
Agora, a lei prevê também a colocação até 30 dias dos resultados, ou seja, que, digamos assim, o que estava sendo pedido nesse momento do Conselho Eleitoral não era, estava um pouco fora da lei. Estão pedindo para fazer de maneira imediata uma coisa que a lei prevê que seja feita no marco de 30 dias. Agora mesmo, entramos numa outra fase, que é que foi levado para o Tribunal Supremo de Justiça a revisão dos resultados. O tribunal está fazendo revisão agora do material eleitoral, tanto no material que o Conselho Eleitoral tem, como o material das forças políticas que apresentaram, atendendo o chamado do tribunal, e aí vai ser feita, está sendo feita essa revisão do material e que vai esclarecer a situação dos resultados. Mas o importante de tudo isso é que você vê que as instituições venezuelanas têm como solucionar essa controvérsia, tem como garantir a estabilidade do país, precisamente porque tem esses espaços para a solução, e não precisamos nem do Centro Carter, nem de outros países de contar os votos da Venezuela, ou seja, nós temos todas as garantias dentro do nosso próprio sistema eleitoral. Ministro Carlos Rom, obrigado, muito obrigado pelos seus comentários, os seus esclarecimentos. Muito obrigado. Esse foi o BDF Entrevista dessa semana. O programa fica disponível no YouTube, além do site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. Você pode ouvir também o programa como podcast na sua plataforma preferida. Tchau, tchau.